para o homem que anda de um lado para o outro no seu quarto à noite, rebobinando conversas com ela, como uma velha cassete que nunca toca da mesma forma duas vezes, para o homem que sentiu a ferroada do silêncio mais alto do que as palavras dela. É contigo que falo, porque algures dentro de ti existe uma suspeita, não apenas sobre ela, mas sobre o papel que atribuíste a ti mesmo no amor. E se não parares para o compreender, permanecerás um escravo de ilusões que se vestem de afeto. Soren Kierkegaard tentou avisar-te, mas a sua voz era subtil, enterrada sob camadas de ironia e fé, sofrimento e desespero. E agora, muito depois de os seus ossos se terem tornado pó, o seu sussurro ainda sobrevive. E era destinado a homens como tu. Kierkegaard não era um cínico. Ele não odiava as mulheres. Amou uma verdadeiramente, Regina Olsen, mas deixou-a. Não por não a desejar, mas porque sabia que o preço de ficar seria a autotraição. E é aqui que tudo começa. Porque a maioria dos homens de hoje fica. Silenciam-se por amor, encolhem, curvam-se, quebram-se, e chamam a isso maturidade, chamam a isso compromisso. Mas Kierkegaard viu a verdade. O maior de todos os perigos, o de se perder a si mesmo, pode ocorrer de forma tão silenciosa no mundo como se não fosse nada. E o que é mais silencioso do que a erosão da vontade de presença de uma mulher bonita, uma manipulação lenta e sutil, onde entregas a tua liberdade pedaço a pedaço, sorrindo enquanto o fazes, pensando que estás a ser um bom homem. Ela não precisa de te controlar diretamente. Só precisa de te convencer de que o teu sacrifício prova o teu valor. E tu acreditaste, fizeste dela o teu propósito quando nasceste para viver o teu próprio. Kierkegaard chamou a isto desespero, não o desespero teatral, soluçante, mas o tipo mais perigoso, o desespero de não saber que se está em desespero. Ele escreveu: o eu em desespero quer ser ele mesmo, mas isoladamente. Não quer ser ele mesmo em relação ao poder que o criou. Tradução: tu querias ser o teu próprio homem, mas rendeste a tua identidade à validação dela. Pensaste que o amor te completaria, mas o amor não pode completar um homem que não sabe quem é. E se fores honesto, tu moldaste-te ao olhar dela como barro úmido, esperando que ela sorrisse. E quando ela não o fez, questionaste o teu valor. É por isso que Kierkegaard dividiu a vida em três estágios: o estético, o ético e o religioso. O homem estético vive para o prazer, para a beleza, para a fantasia romântica. E aqui está o golpe. A maioria dos homens modernos nunca ultrapassa este estágio. Fazes scroll por rostos. Escreves mensagens de bom dia, como se fossem orações. Pedes desculpa por sentimentos que ela provocou. Por quê? Porque foste treinado cultural, emocional e sexualmente para acreditar que o teu papel é agradar-lhe, não compreender-te a ti mesmo. Pensas que estás a escolher o amor, mas estás a escolher a distração. Kierkegaard disse: o homem infeliz está sempre ausente de si mesmo, nunca presente para si mesmo. Olha-te ao espelho, pergunta-te: para onde fui eu? Costumavas ter clareza, visão, direção, mas agora estás emocionalmente à deriva, esperando pelo afeto dela como chuva numa colheita moribunda. E ela sabe-o, não por malícia, mas por instinto. Uma mulher sente quando um homem a orbita, como um sol que se esqueceu de como arder. E assim que ela sabe que precisas mais dela do que ela de ti, o poder mudou de mãos. Já não és um homem, és um rapaz com barba, a implorar para ser escolhido. Kierkegaard conheceu esta dor. Escreveu: a minha dor é o meu castelo. Não porque gostasse de sofrer, mas porque o sofrimento revelava a sua verdade. Ele não perseguiu o conforto, perseguiu o significado, e o significado
não vem da aprovação de uma mulher. Vem de estares totalmente dentro da tua alma, mesmo quando estás sozinho, especialmente quando estás sozinho. Portanto, se estás a ouvir de verdade, este é o teu primeiro passo. Admite que te perdeste, não apenas no corpo dela, não apenas nos olhos dela, mas no papel que desempenhaste para a manter por perto. E enquanto estás aí sentado, talvez de coração partido, talvez amargo, talvez apenas dormente, entende isto? A manipulação não veio da maldade, veio da tua vontade de trocar a tua essência por afeto. Mas nenhuma mulher consegue respeitar o homem que faz isso. E no fundo, tu também não. Chega um momento em que um homem percebe que nunca foi verdadeiramente amado, apenas necessário. E essa é a ferida que estás a curar em silêncio. Ela não te amou a ti. Amou o que fazias por ela, a estabilidade, a perseguição, a validação, a narrativa, mas não a tua solidão, não a tua quietude, não o teu eu mais profundo. E porque a Maria, tu nunca o mostraste. Deste-lhe performances, sorrisos que não sentias, cedências a que chamaste crescimento. E quando ela finalmente se foi embora, não perdeste uma alma gêmea. Perdeste a ilusão que confundiste com uma. Kierkegaard viveu este inferno antes de qualquer um de nós. Quando deixou Regina, não estava a fugir do amor, estava a fugir do falso eu que o amor estava a moldar nele. Escreveu nos seus diários: tinha de romper com ela ou perder-me completamente. Essa frase não é romântica. É uma lápide para cada homem que sente que tem de morrer um pouco só para impedir uma mulher de partir. E não te enganes no momento em que sentes a necessidade de silenciar a tua verdade para manter uma relação. Já não estás apaixonado. Estás aprisionado numa ficção que escreveste para a aprovação dela. E é aqui que Kierkegaard corta ainda mais fundo. Ele diz-nos que o homem ético é aquele que se compromete, não com uma mulher, mas consigo mesmo. Ele abraça a responsabilidade, não para agradar aos outros, mas para se tornar inteiro. Em ou, ele diz: o maior perigo, o de perder o próprio eu, pode passar tão discretamente como se não fosse nada. Qualquer outra perda, um braço, uma perna, $5, uma esposa, certamente será notada. Lê isso de novo. Uma esposa pode partir, a beleza pode desvanecer-se, mas a perda do teu eu? Isso acontece silenciosamente enquanto dão as mãos, sorriem para as fotos, dizendo: estou bem. Mas não estás bem, estás fragmentado. Ensinaram-te que ser homem é servir os sonhos dela, que amar é sacrificar, que devoção significa desaparecimento. Então, desapareceste. Chamaste-lhe romance, mas foi autoabandono. E o mundo elogiou-te por isso. Disseram: que bom homem, ele providencia, ele ouve, ele dá. Mas Kierkegaard viu através dessa mentira. Ele disse: enganar-se a si mesmo no amor é o engano mais terrível. É uma perda eterna, para a qual não há reparação. E os homens enganam-se no amor todos os dias, ao escolherem o conforto em vez da verdade, a lisonja em vez da autenticidade, a submissão em vez da força. Precisas de entender, a manipulação nem sempre usa um sorriso diabólico. Às vezes, sorri docemente e diz: amo-te como tu és, mas podias mudar esta pequena coisa. E tu mudas. Depois outra e mais outra, até que o homem que eras foi substituído por uma marioneta polida, representando lealdade sem desejo, submissão sem dignidade. E no final ela perde o interesse, não por ser cruel, mas porque te tornaste invisível, previsível, sem espírito. Ela não te traiu, tu traíste-te a ti mesmo primeiro. Kierkegaard chamou a isto a doença até a morte. Não a morte física, mas um colapso espiritual. Um homem desligado da sua parte eterna, da chama tocada por Deus, que dentro dele diz: eu sou.
Ele escreve em O Desespero Humano. O desespero é a desproporção numa relação que se relaciona consigo mesma. Parece complexo, mas é simples. Estás desalinhado. Esqueceste-te de como estar contigo mesmo. Orbitas em torno dela, tentando fazer dela o teu significado. Mas nenhuma mulher, por mais bela que seja, pode substituir a responsabilidade divina de te tornares quem verdadeiramente és. E quem és tu realmente? Não és o terapeuta dela, não és o salvador dela, não és um espectador no filme da vida dela. És um homem destinado a confrontar a tua angústia, a caminhar através do fogo da solidão, a sentar-te com perguntas sem resposta e não correr para braços macios só porque o silêncio se torna demasiado alto. Kierkegaard acreditava que o homem religioso, o estágio final, é aquele que se submete apenas ao eterno. Não a modas, não à aprovação social e, certamente, não ao afeto condicional de uma mulher. Então, por que continuas ajoelhado no altar dela? Por que interpretas a frieza dela como um sinal para te esforçares mais? Por que pensas que reconquistá-la vai curar a dor que tens aí dentro? Essa dor não tem nada a ver com ela. É o grito do eu que abandonaste. O eu que Kierkegaard te disse para nunca perderes, nem por amor, nem por luxúria, nem por nada. Foste ensinado a medir o teu valor através dos olhos de uma mulher. O quanto ela te sorri, a frequência com que te manda mensagens, o quão calorosamente te acolhe no mundo dela. Mas Kierkegaard dir-te-ia que qualquer identidade dependente da aprovação de outro é uma mentira, uma casa construída sobre areia. Tornas-te um reflexo das preferências dela, não uma revelação da tua essência. E se isto soa abstrato, deixa-me ser claro. Quando mudas o teu tom, as tuas crenças, as tuas ambições, só para a manter por perto, não a estás a amar. Estás a temer o abandono. Não estás a viver no amor, estás a afogar-te na necessidade. Em As Obras do Amor, Kierkegaard desafia a ideia sentimentalista de romance. Ele escreve: o amor mundano é egoísmo, amor próprio, que astutamente se transfere para outro objeto. Deixa que isto te assombre por um momento. Ele está a dizer que a maior parte do que chamamos amor é, na verdade, a adoração de nós mesmos projetada noutra pessoa. Tu amas como ela te faz sentir. Amas a história que ela completa. Tu não a vês realmente e, mais tragicamente, já não te vês a ti mesmo. Olha para os padrões. És tu que inicias todas as conversas. Pedes desculpa primeiro, mesmo quando foi ela que começou a guerra. Planeias todos os encontros, consertas todas as fissuras emocionais. Carregas o peso do nós, enquanto ela flutua para dentro e para fora, como o tempo. E ainda assim pensas que isto é força, mas Kierkegaard avisou-nos sobre esta ilusão. Em ou, ele expõe o homem que se rende ao romance estético. Aquele que ama esteticamente, ama com a língua, não com o coração. Foi nisto que te tornaste um porta-voz do sentimentalismo, um ator do afeto, uma marioneta no teatro dos humores dela. E aqui está a tragédia. Quanto mais davas, mais desaparecias. Não porque ela o exigisse, mas porque temias que reter qualquer coisa a fizesse partir. Então, deste tudo, o teu tempo, o teu foco, as tuas ambições. Tornaste-te um homem. Homem a orbitar uma mulher, em vez de te tornares o tipo de homem que faz uma mulher orbitá-lo. Mas Kierkegaard não oferece uma solução simples. Ele não te dá uma estratégia de encontros ou um conjunto de regras. Ele oferece-te um espelho doloroso que diz: a única mulher que te pode amar verdadeiramente é aquela que te encontra quando já estás completo sem ela. E esse é um pensamento aterrador, porque a maioria dos homens nunca provou a plenitude. Só conheceram o amor como fuga, como sedação, como substituto do eu. Mas o verdadeiro amor,
como Kierkegaard o define, está enraizado na eternidade, não na necessidade. Ele escreve: aquele que na verdade ama o seu próximo, ama-o em obediência a Deus, não em obediência às hormonas, não por medo, mas por abundância interior. Então, aqui está a verdade amarga. Se estás numa relação onde não podes falar livremente, onde o teu silêncio é a tua sobrevivência, onde o teu espírito encolhe para manter a paz, não estás apaixonado, estás escondido. E nenhuma quantidade de intimidade, nenhuma longevidade, nenhuma aliança de casamento santificará essa cobardia. Kierkegaard preferiria que estivesses de coração partido e fosses verdadeiro do que adorado e falso. Pergunta a ti mesmo: preferes ser desejado pela máscara ou abandonado pela verdade? Se hesitas na resposta, significa que ainda estás viciado na máscara. Mas as máscaras estalam. Mais cedo ou mais tarde, ela verá o vazio por trás dos teus sorrisos. E quando o vir, irá embora. Não por não teres sido bom o suficiente, mas por não teres sido real o suficiente. E a parte assustadora: tu soubeste disto o tempo todo, simplesmente não tiveste a coragem de parar de representar. Agora é onde Kierkegaard separa verdadeiramente os rapazes dos homens. Ele chama homem religioso aquele que caminha sozinho, não com arrogância, mas com fé. O homem que já não teme a solidão. O homem que enfrentou a angústia e não vacilou. Este homem ama, mas nunca se ajoelha. Dá, mas nunca implora. Partilha a sua alma, mas nunca a vende. Tu, ouvinte, tens uma escolha. Podes continuar a anestesiar a dor perseguindo a presença dela. Ou podes deixar a dor crescer até se tornar o fogo que forja o teu verdadeiro eu. Até que possas dizer: eu não preciso dela para me validar. Preciso apenas de me tornar quem eu sou. Kierkegaard chamaria a isso o salto de fé. Não um salto para os braços de outra pessoa, mas um salto para o desconhecido de ti mesmo, a parte de ti que nenhuma mulher pode completar porque nunca foi dela para suster. E agora o chão começa a tremer debaixo das tuas racionalizações, porque a próxima verdade que Kierkegaard te atira é que a tua ansiedade, o aperto no peito, sempre que ela não responde, o pavor quando imaginas a vida sem ela, não é uma falha a ser medicada. É a porta para a liberdade. Ele insiste que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Sentes essa vertigem? Isso é a possibilidade a estender-se diante de ti, um horizonte aberto onde já não és o ator dos desejos dela, mas o autor do teu próprio devir. Cada vez que pegas no telemóvel para ver se ela está online, estás a virar as costas a esse horizonte, agarrando-te às paredes de um quarto que encolhe, pousa o telemóvel, permanece na vertigem. Essa sensação de rodopio é a alma a reclamar o seu raio de ação, mas a vertigem, por si só, nem te salvará. Tens de decidir. Kierkegaard chama-lhe o salto de fé, e os homens interpretam mal isto como uma devoção cega a uma religião ou a uma mulher. Não. O salto é um mergulho na autoconfiança radical, onde não existe garantia externa. É sair do penhasco da codependência com nada além da tua integridade para te amparar. Ele escreve: a fé começa precisamente onde o pensamento termina. Tu analisaste as mensagens dela, os humores, as inconsistências. O pensamento esgotou-se. Agora salta para o silêncio, para o valor não confirmado, para o facto cru de que estás aqui para ser, em vez de ser escolhido. Imagina que saltas, recusas-te a implorar, recusas-te a explicar o teu valor. Ela ameaça ir embora, e tu abres-lhe a porta, não de forma vingativa, mas pacificamente, porque finalmente entendes que um laço garantido pelo medo é uma prisão. Ela pode testar-te, escalar, representar lágrimas, mas uma mulher
não pode manipular um homem. Um homem que está pronto a perdê-la em vez de se perder a si mesmo. Nesse momento, tornas-te aquilo a que Kierkegaard chama o cavaleiro da fé, um homem comum que se move com uma força tranquila, precisamente porque renunciou a todas as certezas falsificadas. As pessoas à sua volta não veem nada de espetacular, mas por dentro, ele realizou o ato mais decisivo que um ser humano pode realizar. Ele quis ser ele mesmo perante Deus, não perante a sociedade. Tens medo que isto te torne solitário. Kierkegaard responde com um paradoxo que deveria ecoar nos teus ossos. O estado mais doloroso de ser é recordar o futuro, particularmente aquele que nunca terás. O futuro em que permaneces pequeno para a manter. Esse é o fantasma que vais lamentar se não agires agora. Mais vale a solidão limpa da realidade do que o conforto assombrado de uma vida não vivida. E a solidão, uma vez abraçada, magnetiza respeito. Uma mulher pode afastar-se de um homem carente, mas dará outra volta para regressar. Se não for ela, será outra, atraída pelo campo gravitacional de um homem que se mantém soberano na tempestade das suas próprias dúvidas. Portanto, cultiva práticas que te ancorem para além dela. Acorda antes do amanhecer e deixa que o silêncio te interrogue. Escreve sem censura até a página sangrar verdade. Treina o teu corpo, não pela estética que ela possa elogiar, mas para te lembrares de que os teus instintos importam. Lê Kierkegaard em voz alta. As suas palavras são musculação para a alma. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas tem de ser vivida olhando para a frente. Estuda os destroços dos teus envolvimentos passados, compreende-os e depois avança sem os repetir. Decide diariamente que o afeto de nenhuma mulher superará o teu pacto com o teu próprio devir. E quando o amor regressar, e ele regressará, recebe-o como um presente, não como oxigênio. Partilha a tua mesa, nunca a tua espinha dorsal. Oferece a tua força, não a tua rendição. Deixa que ela testemunhe um homem que pode adorar sem vício, que pode acarinhar sem correntes. Um homem assim não pode ser manipulado, porque a manipulação alimenta-se do medo da perda, e tu despediste-te desse medo com um beijo, e agora chegaste ao precipício, o ponto onde a maioria dos homens recua, não por falta de intelecto, mas por falta de coragem para ser livre. A liberdade é aterradora, exige que abandones as muletas da culpa, o conforto do vitimismo e a doçura de seres necessário. Exige que escolhas plena, dolorosa e eternamente existir como um homem que não se curva por afeto, mas que, em vez disso, arde com propósito. Kierkegaard chamou a isto a tarefa mais sagrada de uma vida humana, tornar-se um eu perante Deus, não perante os outros. E essa é a tua fronteira final. Não reconquistá-la, não ser finalmente suficiente para ela, mas ser finalmente suficiente para ti mesmo. Ele escreve: o eu é uma relação que se relaciona consigo mesma, fundada transparentemente no poder que a estabeleceu. Deixa que essa frase te atravesse. Se o teu sentido de masculinidade é construído sobre os olhos dela, a iluminarem-se, quando entras na sala, então a tua fundação não é transparente, é frágil. Significa que no momento em que ela desviar o olhar, tu desapareces. Mas um homem do calibre de Kierkegaard, um homem renascido através da angústia e da solidão, permanece visível, mesmo no escuro. Permanece ele mesmo, quer seja admirado ou abandonado. A sua luz é interna. O seu valor não é uma democracia. Olha para trás agora. Vê o rapaz que eras, aquele que enviava longas mensagens a explicar-se a uma mulher que já tinha partido emocionalmente. Aquele que tolerava desrespeito só para evitar uma noite sozinho. Aquele que pensava que o corpo dela era a redenção,
o amor dela, um lar. Não precisas de odiar esse rapaz, mas tens de o enterrar. Ele já não é bem-vindo no homem em que te estás a tornar. Kierkegaard não chamaria a isto crueldade, chamaria-lhe necessidade. Não te podes tornar inteiro, até te divorciares da versão de ti que foi moldada pelo anseio em vez da verdade. E aqui fica o sussurro final, aquele que te assombrará se o ignorares. Ela não te pode salvar, mesmo que quisesse, mesmo que jure que te ama, porque nenhuma mulher pode resgatar um homem que fez dela o seu significado. Ela tentará por um tempo, mas eventualmente irá ressentir-se do peso. Ela ansiará por um homem que caminha sem se apoiar, que a deseja, mas não depende dela. Um homem que consegue ir embora, não por indiferença, mas porque se recusa a anular-se. Você já ouviu falar daquele amor que escapou? O que nunca lhe contam é que, por vezes, você precisa ser aquele que vai embora. Não por amargura, mas por devoção a algo maior que o romance, algo mais eterno que a validação dela, devoção ao seu próprio desabrochar divino. E quando você vive assim, algo extraordinário acontece. As mulheres deixam de vê-lo como um servo e começam a senti-lo como uma força. A dinâmica muda, a manipulação já não funciona. Não porque você a superou em astúcia, mas porque você já não precisava de nada que viesse dela. Você ascendeu, você se tornou dono de si. Então, caminhe para a frente e não para trás. Deixe que a memória dela ecoe, mas não responda. Deixe o silêncio se estender e não o preencha. Deixe a dor se aprofundar e não a anestesie. Esta é a sua alma a recompor-se. Foi a isto que Kierkegaard se referiu quando disse: encare os fatos de ser quem você é, pois é isso que muda quem você é. Você nunca foi feito para ser o fantoche dela, a sua esponja emocional, o seu eterno pretendente. Você foi feito para ser a chama, a montanha, o silêncio que não implora por ser compreendido. Se esta narração despertou algo em você, se ela desfez as ilusões, abalou as suas bases e sussurrou uma verdade que a sua alma já conhecia, então não aguarde para si. Curta este vídeo, compartilhe-o com os homens que ainda caminham como sonâmbulos pelos seus relacionamentos. Inscreva-se no canal e apoie-nos através do link na descrição, se acredita que um conteúdo como este merece existir. Porque num mundo que treina os homens a se perderem por amor, nós estamos aqui para lembrá-lo. Kierkegaard avisou, e agora você sabe o porquê.